Bem-vindos ao nosso primeiro SofaCast com Hilden Allgaier, conversas que transformam. Hoje, aqui na PUC, em parceria com a ProHub, eu estou recebendo duas convidadas muito especiais, Cristina Petter, Cris Petter, né, Cris? E a Patrícia Centena, Paty Centena, lá de Bento Gonçalves. Estou muito feliz, gurias, por vocês estarem comigo nesse primeiro movimento, né, de reinvenção. A gente fala que nós mulheres temos várias identidades, né? E eu estou aqui hoje com essas duas brilhantes profissionais de moda. A Cris, há mais de 21 anos, tem o próprio estúdio, né? Ela é colorista, ela trabalhou já para Marvel Studios, entre outras empresas de cartoons e quadrinhos, né? Ela vai contar um pouquinho para vocês em casa como foi esse processo de poder se ressignificar numa carreira que ela começou aos 17 anos num curso, né? No centro de Porto Alegre, né, Cris? Isso. E depois nós vamos saber um pouquinho mais da história da Paty Centena, que além de maquiadora nupcial, ela trabalha também, não deixa de ser mentora também, né, Paty? E conectora de mulheres. A Paty trabalha muito forte fora e dentro das redes sociais com a importância do posicionamento da mulher, não só para o crescimento da marca pessoal, mas da autoestima. Então, estou muito feliz, gurias. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho quem vocês são e como vocês chegaram nesse lugar de fala, de posicionamento e de carreira que vocês têm hoje. Bom, oi, nossa, obrigada pelo convite aqui, primeiramente, né? Eu não sei muito como eu cheguei até aqui, pra te dizer a verdade. Aquilo que a gente tava conversando, assim, eu fui meio que deixando a vida me levar, basicamente. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em ilustração, arte, e desde criança, assim, apesar de que eu comecei a realmente desenvolver o meu desenho tarde, lá pelos 12, 13 anos, que para uma criança, às vezes, um artista, se tu for conversar com ele, normalmente, desde sempre desenhou muito, né? E eu comecei um pouco mais tarde, e aí fui fazer um curso de histórias em quadrinhos, que aí de repente me levou para umas amizades que me apresentaram as histórias em quadrinhos, que então começaram a trabalhar com histórias em quadrinhos, e aí eu comecei a receber, a ter a oportunidade de colorir alguns desses quadrinhos, porque eu estava me divertindo mais colorindo do que desenhando, e quando eu vi, uma coisa foi levando a outra, até que eu vim estudar aqui na época Famecos, né? E cheguei à conclusão de que eu queria seguir a carreira de colorista mesmo. E foi aí que realmente eu começo a contar os anos de carreira. Foi a partir de quando eu assumi que eu queria fazer histórias em quadrinhos mesmo. Eu queria ser colorista de histórias em quadrinhos na minha carreira. Foi mais ou menos isso aí. E, Cris, sendo publicitária, tu viu várias pontes em comum entre o teu trabalho de colorista, porque é um trabalho super autoral, né? O teu nome que está lá no livro, no quadrinho, no episódio. Me conta um pouco depois, quero passar para a Paty, para ela falar sobre a autoria da maquiagem também, né? Da beleza, da imagem. Como foi esse processo de, tá bom, o meu nome é a minha marca, eu sou essa marca, né? Eu represento o que eu faço. Essa distinção entre a Cris mulher, a Cris profissional, a Cris estudante, isso te incomodou no início? Foi fácil? Como foi isso? Me incomodou um pouco no início, eu preciso confessar. Eu comecei a minha carreira com influências muito padrões, assim, do empreendedorismo, assim, né? Naquela época, dos anos 2004, 2005, né? E tinha muito essa coisa de, tem que separar o pessoal do profissional, sabe? Que é só uma desculpa pra uma pessoa ser grossa com a outra, basicamente. Eu vou te tratar de forma impessoal, mas não fica magoado comigo, porque eu estou sendo, né? Tu tem que separar o pessoal do profissional. E eu nunca gostei muito disso, apesar de, né, aceitar na época, né? E tinha os teus 21, 19, 21 anos, né, Cris? Exato, por aí, assim. Eu comecei a faculdade uns 2, 3 anos mais tarde que a maioria, assim, né? Entrei um pouquinho mais atrasada. E
E foi difícil ir me encontrando, assim. Foram as circunstâncias que foram acontecendo durante a minha carreira, que foram me posicionando mais de um jeito bem diferente do que a maioria deve conduzir, assim, sabe? A cultura de empresário, eu fiz a minha cultura de empresária, entendeu? Não quis seguir muito à risca as coisas. E a publicidade, na verdade, ela me ajudou muito a essa questão de não só aprender a divulgar o estúdio, não o meu estúdio, mas o meu trabalho, na verdade. E eu como pessoa, que não tem como distinguir, não tem sabe? Como separar, né? Não tem como separar as duas coisas. E também por conta da minha profissão, bem praticamente falando. Então, cor nas histórias em quadrinhos não é nada mais do que se comunicar com cores. Então, tudo que eu pude aproveitar da faculdade para essa questão mais prática de narrativa e cores, de como as pessoas interpretam cores, eu utilizei, assim. Tanto que a minha monografia foi sobre cor na comunicação das histórias em quadrinhos, né? Que legal. E assim, é um passo além do que várias pessoas já dão hoje, né, Cris? Porque tu começou numa época que a internet não era o boom que é hoje, as redes sociais não existiam, né? Quando a gente se formou, o YouTube e a mulher do sanduíche Ishi estavam recém surgindo nas vidas das pessoas. Bem lembrado. Eu lembrava disso. E, Paty, pegando um pouco do teu nicho, né? Se apresenta um pouquinho, fala pra nós. A maquiagem é um canal de comunicação para as mulheres? Então, agradecendo o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui. Fez uma pergunta muito importante para a Cris, que eu também vou trazer para mim, sobre a questão de se identificar com o que faz, né? Porque o meu caminho foi totalmente ao contrário. Eu larguei a faculdade no último ano de Direito, né? Para desespero dos familiares, mas eu nunca me encontrei naquilo que eu fazia bem, porque tudo que eu me disponho eu faço bem, mas foram diversos fatores que me levaram a escolher aquele curso, menos a minha vontade e minha identidade, né? E mesmo estando com colegas e com professores, eu sempre fui uma pessoa que leu muito a expressão dos outros, né? Que isso é extremamente importante na maquiagem. Então, eu identifico o estilo da pessoa, o jeito da pessoa e como ela está naquele dia. E eu vi que isso não era tão propício para o direito. E aí fui descobrindo que eu gostava de ajudar as pessoas a se maquiar, mesmo sem ter estudado sobre isso, eu já identificava uma maneira de melhorar a forma como a pessoa estava se apresentando maquiada, né? E eu acho que a maquiagem, ela é uma forma de comunicação, sim, e essa forma de comunicação, ela vai evoluindo com o autoconhecimento de cada um. Porque tu percebe que às vezes uma pessoa mais jovem se maquia muito mais e depois com a maturidade ela vai entendendo que menos é mais para tudo, para sentimento, para maquiagem, para voz, para tudo. Quanto menos tu precisa, mais tu tá sendo tu mesma, né? E nisso eu trabalhei muitos anos no comércio e eu gosto de deixar isso claro porque tem uma parte da nossa vida que a gente fica vagando nesse o que eu nasci para fazer, o que eu tenho que ser. Como e impacto. É normal. Eu sempre tive o talento que eu tenho para maquiagem, mas por um tempo eu estava vagando no mundo dos negócios sem saber o que fazer. Até que eu realmente tive uma oportunidade e abracei essa oportunidade com unhas e dentes, né? Também numa época em que não existia internet, a forma de divulgar era: vem aqui, eu te maquio de graça, tu traz mais uma amiga e essas amigas vão para a festa e alguém pergunta: nossa, quem foi que te maquiou? E a pessoa te liga no telefone fixo e tu agenda uma maquiagem. A maquiagem durava bastante nessa época, né, também. Que, ainda dura. Dura, né? Dura, sim. Eu me lembro. Mudou muito, assim, a qualidade, né? O perfil, mas as empresas estão em busca de maquiagens cada vez mais duradouras e delicadas também. Sim. Nós queremos falar até um pouquinho sobre isso, e obrigada, Paty, por ter aceitado o convite e ter estado também conosco, né? Eu sigo já o trabalho da Paty, a gente se viu em alguns outros eventos, sim, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas rupturas, né, que as cores causam. Vocês duas são profissionais que usam as mãos, né? Usam o corpo, então tem um lado estratégico
criativo, racional, né? Mental, racional, né? Mas também vocês usam as mãos, né? Vocês acham que hoje mulheres que têm esse lado criativo e querem levar isso para o papel, para o rosto, para a beleza, para os cosméticos, vocês têm encontrado espaços assim propícios para isso, para as mulheres que têm essa criatividade para testarem isso? A gente estava conversando antes, eu e a Cris, Paty, sobre o excesso do fazer, né? A gente está num mundo que só tem resultado, só sobe no palco quem tem resultado. E a arte é um processo. Quero que vocês comentem um pouco sobre isso, assim, como foi esse processo de vocês, de dar esse poder para o corpo, para as mãos, para esse lugar lindo de usar a criatividade a serviço. Eu acredito que tem muita oportunidade, muito mercado de trabalho para quem quer entrar nessa parte criativa e da maquiagem na área da beleza. Por quê? Há pouco tempo atrás, eu vou explicar isso que eu estou pensando com uma trend que aconteceu do Instagram, que era assim, algumas maquiadoras estavam colocando assim, quanto eu faturo em um sábado? Você quer saber? Uau. E aí colocava lá, eu faço 10 maquiagens a R$200, eu ganho 2.000, eu ganho 3.000. E eu fiz a trend como eu imagino que eu ganho em um sábado. Eu coloquei todos os feedbacks das clientes que eu maquiei. Paty, estou me sentindo linda. Paty, não quero tirar essa maquiagem. Paty, eu quero voltar aí. Então, isso é o que eu ganho, né? E, consequentemente, o valor também é um resultado do meu trabalho. Mas quem encontra o propósito no que faz, vai ter agenda cheia, vai ter cliente sempre buscando o seu trabalho, porque não é só uma maquiagem, não é só um quadrinho, existe um propósito. Eu gosto de entender a minha cliente, escutar a minha cliente, saber o que trouxe ela até a minha cadeira. E isso vai gerar uma maquiagem totalmente personalizada para ela. Né? Eu trabalho com isso, dessa forma, e acredito que o meu retorno é muito maior do que dizer que eu cobro X por maquiagem e no final de um sábado eu fiz 12 e totalizei tantos reais. O ganho é muito maior. E para esse mercado tem muito espaço. E Paty, tu tocou num ponto muito bom, que é o relacionamento, né? Sim. É o que está por trás do só fazer a maquiagem. Eu vi que você tem alguns posts no teu Instagram que você dá um espelho para elas e elas se enxergam ali. Isso e aí. você nem está na frente delas, está o Laudinho ali filmando, né? É o Elas momento vão falando delas. Um pouquinho como elas se sentem, né? E o cuidado também. Isso. Essas relações de cuidado, né? Isso aí. E aí a Cris contou um pouquinho da história desses espaços de cuidado também na criatividade, nas histórias em quadrinho, na inserção da mulher, né, Cris, depois da Segunda Guerra Mundial. Diminuiu, aumentou? Como que foi no teu campo isso? Na verdade, o cenário de histórias em quadrinhos, e aí eu tô falando do mercado norte-americano, né? Não tô falando tanto do mercado brasileiro, porque a gente tem toda a nossa história com Maurício de Souza e tudo mais, que é um caso à parte. Os gibis também, né? Aquelas publicações independentes e políticas que eram feitas lá. Mas eu tô falando mais inserida no mercado norte-americano, que é para quem eu mais trabalho. Eu não sei exatamente dizer a data, se era anos 50, eu não sei exatamente qual era a data, mas com certeza, sim, existia muita publicação de quadrinhos para o público feminino. Meninas eram o maior número de leitoras dos histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Aí tinham vários gêneros, né, de histórias que eram publicadas. E após a crise da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que acabou levando o mercado editorial a fazer um investimento de histórias mais voltadas para o público masculino, e eles investiram horrores para levantar a moral de todo mundo lá. Das pessoas. Das pessoas, por conta da crise econômica e tudo mais. Foi aí que começou a surgir Super-Homem, começou a surgir Capitão América, e todos os super-heróis que a gente conhece hoje foram vindo a partir disso. E aí, por consequência, né, por conta do hiperfoco do mercado editorial nesse tipo de histórias, o público de mulheres leitoras diminuiu horrores.
E durante o período que eu comecei a trabalhar com histórias em quadrinhos, eu falei que eu fui mais levada pela maré, porque não existia um interesse meu como fã de quadrinhos de trabalhar no mercado. É porque eu achava um trabalho divertido e que foi me levando e que eu fui indo e fui aproveitando. Mas na época que eu comecei, quando eu ia para os eventos, assim, tipo San Diego Comic Con e tudo mais, era o Beco dos Artistas, onde a gente ia lá para conhecer os desenhistas e roteiristas. Era, em sua maioria, homens, porque no momento que só produz leitores homens, é óbvio que tu só vai ter profissionais homens. Quais são as mulheres que vão estar ali, né? São uma minoria, ainda tem várias que também gostam bastante desse tipo de leitura, né? Não vamos ser também tão restritas, né? A pensar que mulheres não gostam de super-heróis. Mulheres gostam de super-heróis também, né? Então, algumas, apesar de não se verem representadas ou de não terem um foco editorial na hora da criação dessas histórias focada nelas, elas permaneceram nesse meio e tal. Então, é óbvio que a gente tinha algumas profissionais nesse mercado, eu inclusa, né? Uhum. Apesar de não me ver muito como fã de quadrinhos, eu acabei entrando naquela área. E se eu for comparar o Beco dos Artistas hoje com o do passado, nossa, mudou completamente o cenário, assim. Agora a gente vê muita mulher, muita pessoa trans, muita pessoa, sabe, de uma diversidade absurda, assim, no Beco dos Artistas, nos eventos de hoje, uma variedade de histórias e de vozes, que é muito mais surtido do que o que era quando eu comecei. E tudo isso graças a um pouquinho de abertura de mercado e tal também. A gente teve muita influência dos mangás e tudo, né? Só que hoje em dia a gente está passando por um momento muito complicado também, né? Então a gente vê muitas pessoas sendo desmotivadas a usar as mãos, né? É o que a Paty estava comentando antes no intervalinho, né? Como a gente retoma esse processo de dar valor para fazer à mão, para pintar à mão, para depois ir para o digital e AI também, né? Inteligência artificial. É esse processo de voltar para o básico, né? A gente falou de propósito, de essência. Sim, a Cris até brincou, né? Fala um pouquinho, Cris, daquela tua chave do propósito. O propósito, a Paty comentou, né, que seria uma palavra, como é que tu falou? Já está um pouco cansativo, porque as pessoas estão usando sem entender também, né? Exato, eu acho que a gente meio que deu essa palavra propósito parece agora uma coisa infantil para algumas pessoas, sabe? Do tipo assim, ai, por que tem que ter propósito? A gente só precisa fazer o nosso dinheiro e pagar nossas contas. Ou assim, eu quero vender, vou colocar a palavra propósito junto. Exato, ou de uma coisa assim, ou de uma coisa meio maquiada, aí, com perdão do trocadilho. Mas é né, tipo, mas é uma coisa assim, meio tipo assim, eu vou usar estrategicamente essa palavra, mesmo que ela não seja sincera, sabe? E aí é meio chato isso, né? Mas eu acho que tu tem que ter um propósito, entendeu? Tem que ter. Porque se tu não faz com sinceridade, eu acho que isso acaba transparecendo no produto final, assim, né? E o propósito da minha profissão, para mim, no início... Peraí, que eu botei a mão no microfone. Mas o propósito no início da minha carreira era comunicar, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu bem aqui na faculdade também, né? Que é esse lance da importância do comunicar. E para mim sempre foi esse o propósito, assim, desde o início da minha carreira. E é importante, com certeza. Não basta só preencher a vida de momentos que são monetizáveis, sabe? Sim. E vocês acham que hoje, né, a gente aprendeu muito na faculdade aqui, eu fiz RP, a Paty fez, a Cris, ela fez PP, né? Publicidade. Até não sabia que tu tinha cursado direito. Não finalizei, né? É interessante. Eu não ia ser uma boa advogada, porque eu não tenho muito esse olhar. Mas ainda bem que eu identifiquei, eu não trouxe culpa para essa ruptura, né? Sim. Tá tudo certo, foi um aprendizado, tudo bem. Tudo bem.
Uma das coisas que a gente estava conversando antes também era nesse processo da gente comunicar o nosso trabalho. Então, a gente tem um processo de um ouvinte que está ali contribuindo, né? Um receptor que recebe a nossa mensagem. Foi difícil para vocês, ao estabelecer a marca Paty Centena, a Cris Petter Studios, né? Estabelecer esse vínculo com os ouvintes, com os fãs, com os seguidores de vocês, que estavam longe, que não estavam mais na festa indicando a maquiagem, né, Paty? Ou no caso da Cris, que estavam nos Estados Unidos, assim, na Rússia, enfim, não sei, em outros países. Como é esse processo direto de vocês com quem segue vocês? Esse canal de comunicação? Ele é ativo, ele acontece quando vocês querem, isso que a Cris está num detox digital também, né? Como que é esse processo de vocês conversarem com quem segue o trabalho de vocês pelas redes? Olha, eu vou dizer assim que para mim ainda está sendo um work in progress, digamos assim. Porque eu tenho ainda uma falha muito grande de conseguir dar conta das minhas redes sociais. E eu tenho 2 públicos muito separados e distintos. Um são os editores que vão me contratar como prestadora de serviço de colorização. E o outro são os leitores daqueles quadrinhos que eu colori. São os fãs. Eu recebo o dinheiro, né? Tipo, o dinheiro, a contratação, a oportunidade de trabalho é dos editores. Se eu quisesse só focar nos editores norte-americanos, eu poderia, tá? Eu poderia só me focar nos editores, aí, sei lá, faria só a minha rede social, o LinkedIn, e, sabe, eu ficar publicando lá, focado neles, escrevendo em inglês e tudo mais. Mas eu acabo tendo muito contato com os leitores, e os leitores são os mais curiosos a respeito do meu trabalho. Como é que faz, sabe? O que é isso aqui? Né? Porque caso alguém não esteja entendendo exatamente, porque é muito difícil dizer colorização de histórias em quadrinhos, mas o que é colorização de histórias em quadrinhos? Eu de piada, eu digo que é um Bob Goods nos super-heróis, entendeu? É isso, só que eu faço digitalmente com o Photoshop, eu uso ali um know-how de narrativa, composição de cor, paleta de cores, mas é basicamente isso, gente. Eu pego páginas de quadrinhos em preto e branco, desenhadas por artistas, coloco no computador, eu recebo, né, digitalmente o arquivo e faço a colorização digital. Eu boto luz e sombra, escolho paleta de cores, boto ambientação, ajudo na narrativa, faço várias coisas. Uau. Que talvez futuramente a IA substitua, não sei, porque os fãs de quadrinhos estão rechaçando bastante IA. Então, eles estão. E Cris, me conta, assim, tem algum trabalho que tu gostou muito de fazer com o autor ou com o quadrinista, isso? Isso. Tem algum trabalho que tu fala assim, pá, gurias, assim, foi muito bom? Muitos, né? Eu tenho mais de 300 títulos já publicados com o meu nome. Uau. Então foram muitos até agora que eu fiz e que eu tenho muito orgulho de ter produzido. Um deles é o Pétalas, né? O Pétalas do Gustavo Borges, isso, né? Do Gustavo Borges, que foi a história é muito engraçada, assim. A gente estava voltando de um evento, o Gustavo Borges é daqui de Porto Alegre também. A gente estava voltando de um evento no aeroporto e ele era um menininho de 17, 18 anos e eu tava ali, eu já tinha meus 30 e poucos, talvez, e ele veio na maior inocência: Cris, eu gostaria de ter um feedback nessas páginas, que eu tô fazendo uma história assim, assado. E aí ele me mostrou as páginas e eu disse: tá, mas isso aqui precisa ser colorido. Preto e branco, assim, vai ficar mais sem graça. Eu acho que pode ser colorido. E aí eu me escalei pra colorir o trabalho e a gente colocou na plataforma de financiamento coletivo, né? O Catarse. E, nossa, financiou mais de 1000%, assim, sabe? Foi uma explosão de arrecadação, né? E foi em 2014 que a gente lançou... É o Pétalas esse, né? Isso, Pétalas. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque eu não tinha muita opção, porque ele se passa num ambiente de neve, né? De frio e neve. E eu tive que reinventar a cor azul de várias formas possíveis para poder fazer várias cenas diferentes e várias transições e várias coisas.
E eu tenho muito orgulho desse trabalho até hoje. Ele foi relançado ano passado. A gente fez mais uma campanha para fazer a reimpressão, né? Nós vamos colocar, depois vocês vão ver em casa também, um pouco Isso, da umas capa do imagens. livro, umas imagens da Cris. Isso, eu tenho muito orgulho desse trabalho até hoje. A gente já está planejando novas publicações aí. Quem sabe a gente consegue financiamento, não sei. Estamos vendo, estamos trabalhando nisso. E agora, mais recentemente, eu estou trabalhando bastante com Dark Horse Comics, e aí são publicações que são mais internacionais, assim, sabe? Eu tô trabalhando num título chamado FML, que é uma autora mulher que tá escrevendo, a Kelly Sue DeConnick, e eu tô bem orgulhosa do trabalho. É um livro de história infantil? Não, é uma história em quadrinhos pro público adulto, assim. E é muito legal porque ele conta a história dessa mãe de uma família que ela tá tendo que lidar com os filhos dela que fazem um negócio de magia negra e começam a se transformar. E aí tem os assassinatos. Enfim, é uma loucura a história, mas é muito engraçada. E eu tô ficando muito orgulhosa do resultado final das cores. Eu posso mandar umas páginas também pra vocês mostrarem. E tu se envolve também, né? Esse processo Exato. do envolvimento do artista, né? Com a obra, né, Cris? Exato, porque eu também já colori várias coisas que eu achei ruins, né? Então a gente pega de tudo. Meio desses 300 títulos, tem muita história que eu acho ruim também. Mas quando a gente pega uma história boa, eu fico muito faceira, assim, fico muito feliz. E agora eu tô também no momento de carreira que eu tô querendo mais ser autora do que colorista, assim, sabe? Eu sinto que tudo que eu podia conquistar como colorista, eu já conquistei. E vamos ver, né? Agora eu tô com intenções... Tá escrevendo, tá fazendo uma pós, né, querida? Não. Tô fazendo graduação de novo. Eu voltei, né, pra graduação, eu tô fazendo graduação em escrita criativa, porque eu sempre gostei de escrever, desde a adolescência, eu gostava muito, eu enchia cadernos e cadernos e cadernos de histórias escritas à mão. E eu sempre engavetei elas porque eu achava que eu tinha que fazer dinheiro agora. Então, assim, vamos fazer o que dá dinheiro. Vamos fazer o que dá dinheiro. E fiquei engavetando as minhas histórias. Eu cheguei num momento que, tipo assim, não dá mais. Não dá mais. Aquilo passou quem eu sou já, né? Exato, transbordou, exato. Né? Eu preciso colocar essas histórias pro mundo, assim, sabe? Legal, Cris. Fazendo dinheiro ou não, elas precisam sair, elas precisam nascer. Eu comecei a fazer escrita criativa para meio que ter essa obrigação de ir desenvolvendo elas, assim. Eu achei que ia ser melhor fazer isso com pessoas, com conexões, né, de colegas, de professores, e tentar dar aquela acordada na crise estudante de novo, né, para eu escrever as minhas próprias histórias. Que legal. Então vamos ver. Nos envia logo, né, algumas histórias tuas que tu tá escrevendo, planejando. Eu já tô colocando algumas coisas em prática aí, vamos ver se esse ano eu faço algum lançamento de algum zine, alguma coisa, com certeza. E assim, Cris, eu queria depois agora trazer um pouquinho da Paty. Paty, quando tu tá elaborando enfim, de certa forma, conhecendo uma pessoa nova, uma cliente, indo para um workshop, desenvolver o teu trabalho, como tu mistura técnica com improviso, né? Técnica com arte. Então, no caso da Cris, né? Ela viaja, ela encontra um clube, ela tem, né, ali o beco dos artistas. Essas referências são super importantes para o trabalho dela, né? No teu caso, assim, que a maquiagem exige, às vezes, muito estudo, mas também o conhecimento da personalidade do cliente, né? Como que tu traz técnica, mas também tu traz um pouco de arte do que é teu, né? Para maquiagem. O estudo é constante, né? Cursos, hoje em dia, na época que eu comecei, tinha que viajar. Sempre São Paulo, porque não existia nada online, era muito mais difícil. Hoje, tu já tem acesso a cursos maravilhosos e perfeitos de forma online, que permitem que eu continue trabalhando e fazendo os cursos também. E aí a gente vai conhecendo técnicas e produtos novos e vai utilizando de acordo com a personalidade e o tipo de pele da pessoa. Uhum. Porque eu tenho uma especialidade que é trabalhar com pele madura, né? Então, a pele madura, ela tem suas nuances de durabilidade, é uma pele bem diferente de uma pele mais jovem. E, às vezes, maquiar a pele madura, também a pessoa que ela está nessa fase de idade madura, ela está totalmente segura com isso, ou ela está totalmente insegura com isso. E aí entra a parte artística e a parte de comportamento, porque eu tenho que identificar se ela está confortável no papel dela de mulher madura ou não.
E aí vem da minha experiência entender o que ela espera da minha maquiagem, né? Uau. Porque antes tu perguntou sobre a minha comunicação assim com a minha marca. Hoje, a minha grande marca, eu acho que mais do que a maquiagem, é o meu trabalho com autoestima, né? Porque... Conta um pouquinho mais sobre isso, Cris. Quem é essa cliente? O que ela busca? Qual mensagem que ela quer ouvir? Sim. Quando eu comecei a me comunicar como uma mulher que realça a beleza e aumenta a autoestima de outras mulheres, eu comecei a despertar públicos diferentes, que estavam interessados em frequentar um salão de beleza de uma forma diferente. Por exemplo, hoje a pessoa vai lá na minha cadeira ou para fazer uma sobrancelha, eu também faço uma maquiagem, ela quer uma troca também. Uma troca de experiência, uma troca de opiniões, né? Então, isso já virou um produto mais complexo do que só a maquiagem. Né? E a forma como eu me comunico com o meu público, que é a forma também, como a Cris falou, né? Que se ela quisesse, ela trabalharia só com o editor que contrata o trabalho dela. Eu também poderia trabalhar só dentro do salão, fazendo postagem, chamando pessoas para se maquiar. Mas eu vendo o tempo todo, porque eu trabalhei muitos anos a minha autoestima. Eu tenho alguns eventos que eu sou convidada que eu conto a história de como a minha autoestima chegou onde ela está. Eu venho de uma história muito difícil, né? De ser criada numa família onde a mulher não tinha valor nenhum. E hoje eu mudei isso e eu mudo as outras pessoas através disso também. Porque quem convive comigo, no meu trabalho, na academia, entre amigos, sabe que realmente eu tenho uma autoestima trabalhada, quase inabalável. E isso não quer dizer a pessoa se achar mais que as outras. Muito pelo contrário, é ela ter noção do seu próprio valor. E do seu lugar, né? E do seu lugar. Eu acho que é uma mistura de autocompaixão também, né? Isso aí. Porque existe um limite para tudo, né? Porque as pessoas te falam, porque as pessoas te impõem, porque as pessoas te pedem. E tu saber o teu valor, tu consegue te colocar também. Em dizer não, em dizer sim, né? E às vezes eu percebo que algumas pessoas se colocam em situações, em várias, né? Porque elas não têm isso alinhado dentro delas. O meu valor dentro do meu local de trabalho, num relacionamento, na convivência com as pessoas. E cada cliente que chega até mim, eu sempre percebo alguma coisa que ela gostaria de dividir comigo e ter um toque a mais, além da maquiagem. Então, é uma consultinha. E isso, Paty, você acha que ressaltou mais em você depois dos 40? A chegada dos 40 ressaltou para você essa mulher que ela é mais autêntica, ela é firme, mas ao mesmo tempo também ela é mais sensível, empática? Como foi esse processo de amadurecimento para poder incorporar Eu esses gostaria valores? de alguns conselhos como uma pessoa que está tendo um pouco de conflito com a perda dos privilégios, assim, depois dos 40, assim, porque... Para mim foi um pouco antes dos 40. Ali eu acho que eu estava com uns 38, assim, mais ou menos. Eu tive um primeiro baque, assim, de... Nossa, como as pessoas diminuem às vezes, né? Uma mulher que está chegando perto dos 40 já usam alguns termos para falar. Já não é mais a Paty, é uma coroa. Não é mais a Paty, é uma veterana, sabe? Então eu comecei a... Não me incomodou eu estar com essa idade, me incomodou a forma como as pessoas falam das pessoas dessa idade. E agora, em maio, eu vou completar meus 50 anos, né? E eu me considero mais segura do que quando eu tinha 20, do que quando eu tinha 30. Porque eu não tinha a vivência que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje e a compreensão do quanto as pessoas, quando julgam e quando apontam, estão falando sobre si mesmas. Entendeu? Então, além de ter 50 anos, eu sou uma mulher plus size, né? Que agora existe essa palavra, para não usar a palavra gorda, mas pode usar qualquer uma das duas que eu entendo. Então, é o tempo todo, assim, a pessoa te perguntando, sabe? O teu marido é magro? Como é que é? Como é que funciona? Como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu consegue fazer aquilo? E a pessoa está falando sobre ela, sobre a concepção que ela tem
de beleza, de história de vida, de família. Então eu não fico assim, meu Deus, a pessoa falou isso. Eu só digo, que pena que ela não pode ver as coisas como eu vejo, né? Que é tão melhor. E, Cris, respondendo a tua pergunta sobre os privilégios, no meu caso, quando eu tive essa virada de chave, eu também dei uma mudada assim no meu meio, no meio que eu que eu frequentava, porque às vezes isso quer dizer tudo também. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, você estava falando assim das pessoas e tal, das pessoas te falando isso, e eu fico assim, meu Deus do céu, gente, não, eu graças a Deus, eu tenho muitas pessoas, sou eu que falo isso pra mim mesma, sabe? Sou eu que tô me criticando pela minha idade, sou eu que sempre sou a pessoa a dizer, porque eu já tô com 40, sabe? Eu sou a pessoa que passa na frente disso e vou falando, mas é uma coisa que realmente eu tenho tentado ressignificar, né? Eu tô tentando aceitar os meus cabelos brancos, tô assim, com uma certa dificuldade de aceitar a perda do colágeno no meu rosto, assim, sabe? Mas eu sei que, em comparação a muitas outras pessoas, eu ainda tenho muito privilégio, porque eu tive mais tempo e mais grana, mais condições para conseguir manter um pouco mais, né, a minha pele um pouco mais saudável do que, nossa, mulheres que são sobrecarregadas e têm que cuidar de família, pai, mãe, sabe? Tipo, então, e mesmo assim, eu sou a pessoa que mais me coloca para baixo, assim, na hora de... Como é que tu lida? Porque eu imagino que deve encontrar muitas pessoas na mesma situação que eu, assim. Como é que... Desculpa, eu fazendo pergunta. Vamos lá. Como é que tu lida com pessoas que têm essa questão? Primeira assim? coisa, assim, então, falando sobre ti, porque tu me deu esse espaço. Eu, quando cheguei aqui e te conheci, era exatamente como eu te imaginava de acompanhar por alguns dias ali no Instagram. E para te dizer, assim, ó, o que eu vi quando eu te conheci, tá? Uma pessoa totalmente autêntica, que veio vestida como eu imaginei que estaria. Calça rasgada. Isso, super descontraída. E isso, assim, ó, de tu conseguir ser quem tu é muito mais do que a aparência. Tu vai perceber, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, meu Deus, Fátima, não parece que tem 50 anos, eu nunca fiz nada de procedimento no rosto, porque eu acho que a nossa cabeça acompanha. O corpo acompanha a cabeça acompanha o corpo, entendeu? Tu não te sente com essa idade, então a idade acaba não vindo tanto também. E o julgamento que a gente faz de nós mesmas vem muito enraizado, assim, da nossa família. Para mim era, né? A minha mãe era péssima com ela mesma. A minha também. Hoje, então, a minha mãe fala para mim, Patrícia, eu quero ter a tua autoestima. Aí eu falei, pois foi porque tu não tinha que eu fui atrás da minha. Exato, né? Porque eu cresci nesse meio da minha mãe não tendo nada de autoestima, não sendo incentivada a isso. E hoje é como eu te falei, eu não enxergo as pessoas do modo como a maioria enxerga. Eu te enxergo de uma forma que para mim tu tem 20 e poucos anos, é uma guria cheia de energia, linda como eu imaginei que era, entendeu? E eu vejo todas as pessoas dessa forma. Eu trabalhei para isso. E eu acho muito estranho quando a pessoa não enxerga o outro assim. Né? Eu fico pensando, meu Deus, mas que vida difícil deve ser daquela pessoa que não enxerga assim, né? Pois eu ainda tenho uma espécie de noção, porque eu ainda fico... quando a gente vai tirar selfie, é muito comum, né? Entre as amigas, a gente vai tirar uma selfie. Ai, não, pera, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não peço pra ver. Eu não peço pra ver. Eu não peço pra ver. Porque eu sei que eu vou ser a pior pessoa pra avaliar como é que eu tô naquela foto. Eu vou ser a pior pessoa. Eu sempre vou ver um defeito na minha cara. Então, assim, ó, eu tô bem na foto? Tá. Ah, então tá, eu confio em ti. Ai, que horror. Sabe por que eu peço pra não olhar? Porque eu sempre tô bem. Mais fotogênica. Não, até no ângulo ruim sou eu. Sabe que uma vez eu fiquei chocada quando eu fui fazer... Mas a gente é a nossa maior a gente é o nosso maior crítico, não é? Mas aí vem a questão da autoestima. Olha o tanto que eu batalhei pra estar aqui, se nessa hora eu vou ficar me criticando, gente. Não. Quando eu fui fazer minha carteira de motorista, com 40 anos, porque eu tinha medo de dirigir, fui tirar a tal da foto da carteira, né? Aí, bateu a foto e me mostrou... tá bom, eu falei, ficou estranha. E ela olhou e falou assim, ficou como tu é. Tá bom, moça, você que tem razão, não sou eu. Ela que tá certa. Olha, quase fui enganada por mim mesma. Era eu.
Mas é uma foto que não valoriza ninguém, né? Só que assim, não adianta. A foto é ali, uma hora um ângulo melhor, um pior, mas as pessoas que vão te conhecer vão se apaixonar por ti. E tá tudo certo. E uma coisa que nós falamos até nos bastidores, né, que o que nós somos hoje é reflexo do que a gente viveu. Exatamente. Das experiências, dos trabalhos, né? Exatamente. Enfim, nós três trabalhamos por conta, então lá do financeiro também a gente sabe que não é fácil. É uma reviravolta, né? Pós-pandemia. Eu queria entender, gurias, um pouquinho de vocês. Nós conversamos hoje sobre o mercado da beleza, né? A Cris também da arte, da criatividade, das histórias em quadrinhos. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de produtos de beleza, principalmente para cuidados de skincare, né? Depois dos Estados Unidos e da China. Hoje é um mercado que tem uma projeção de movimentar até 235 bilhões de reais até 2028. Eu queria entender um pouquinho com vocês, assim, hoje as consumidoras, Cris, pelo que tu acompanha, e Paty, pelas suas clientes, né? Elas estão buscando comprar cosméticos mais sustentáveis, ou veganos, ou refis. Vocês veem essa preocupação da mulher brasileira entender o que está por trás das marcas também, de cosméticos, de produtos de beleza, ou skincare? Ou é uma compra mais pela recomendação da amiga, pelo cheirinho? Que a gente sabe que a brasileira adora um cheiro, né? Sim. Do Omo, que tá na prateleira, até o sabonete Dove lá, a gente bota no nariz para cheirar e sentir o cheiro, né? Como que vocês têm visto isso, assim, esse movimento? Ou vocês compram produtos também já mais sustentáveis, veganos, com refil? A parte de cosméticos, assim, e de maquiagem já tem, por exemplo, maquiagem que além de maquiagem já tem o benefício do skincare. E uma base com ácido hialurônico, niacinamida, já vem maquiagem e tratamento juntos. Então, tu te maquia e tu já está tratando da tua pele. E a questão do vegano e dos refis, eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente também vai atrás disso, do cuidado com a natureza, de que no teu dia a dia também pode ter hábitos de compra que são melhores, né? E isso tudo reflete também na questão da economia. Eu, por exemplo, como grande consumidora de produtos de maquiagem, tem marcas que oferecem, por exemplo, a compra do refil pela metade do investimento de uma compra inicial. Então, tu segue comprando o refil, isso está ajudando o teu bolso e a natureza também. E a parte do vegano, eu ainda acho assim que o Brasil menos do que alguns outros países, mas também está tendo esse crescimento. Mas hoje eu faço a venda, né, de alguns produtos, na prática poucas pessoas perguntam. Eu que na hora da venda já informo e tudo, mas poucas pessoas, pelo menos ali na região que eu moro, poucas pessoas perguntam na hora da compra. Mas eu informo, porque eu acho um grande argumento de venda e acho que a orientação também é importante. Paty, você pensa em lançar a tua própria marca de cosméticos? É uma ideia de lançar esse trabalho, produtizar esse amor, esse cuidado, esse carinho, esse, né? A marca mesmo, sim, Paty sim. Centeira? Não. A pergunta que tu me fez de produto, porque isso é um investimento, assim, e hoje o mercado, ele está muito bem assistido. Seria a ideia, assim, eu criaria um produto que ainda não tenho essa ideia, então, produto não. Mas eu gostaria muito, assim, de me tornar uma mulher palestrante que leva essa importância da autoestima para negócios e para a vida. Isso eu gostaria de desenvolver mais e ter mais oportunidades de levar esse assunto. Ótimo, que bom saber. O conteúdo, então, né? Isso, mais trabalhar com conteúdo do que com produto. Com produto, ótimo. Nós estamos aqui até nesse nicho aqui da ProHub, tem vários produtos de mulheres bentoconsalvenses, né? A Karen Poleto Jacobs, que tem um lindo estúdio de arte, ela lançou uma campanha, uma obra, né? Que é do Invisível, que ela faz todo um retrato da metamorfose através do olhar do óvulo feminino, né? Então, todo um trabalho bem de introspecção mesmo, né? Interior, de interior, de voltar, né, para o básico. As meninas também da Sua Soul, que fazem as fragrâncias, então, assim, são apoiadores dessa nossa iniciativa, né? Que estão trabalhando também marca e conteúdo.
E Cris, me conta um pouquinho mais o que vem por aí, então, agora. A Cris que escreve, a Cris que ilustra, livros autorais. O que está vendo por aí em 2026? Marca própria, quer dar palestras? Palestras, eu gosto bastante de dar palestras, assim, eu gosto muito de conexão com pessoas, né? Então, tudo que me dá a oportunidade de conversar e de sair daquela minha caverna, né? Eu gosto de explorar. Mas agora, para os próximos momentos, eu acho que eu tô muito focada em fazer um site, uma loja online, para eu poder ter uma plataforma onde posso vender as minhas histórias ou compartilhar as minhas histórias. Agora, o foco tem sido tentar encontrar esse próximo passo da minha carreira, basicamente. Eu ainda não estou muito certa de como ou para onde ele vai, mas com certeza vai ser nessa área mais de autora, né? Vai ser nesse perfil mais de autora. Eu tô pintando mais quadros, eu tô pintando painéis, eu tô também escrevendo as minhas histórias, então eu vou trabalhar mais a Cris autora. Eu tô documentando tudo isso no meu canal de YouTube, assim, mais pra me pautar e tal, e ter companhia das pessoas, né? Uma companhia meio virtual, assim, das pessoas que estão acompanhando ali, né? E eu acho que esses são os próximos passos, assim. E vamos ver para onde isso me leva. Vamos ver se, como na colorização, sabe? Vou deixando as coisas me levar e vamos ver para onde que eu vou parar depois disso. Que bom. E nas sextas-feiras a Cris abre a caixinha dela no Instagram, né? No Instagram então, sempre tem a caixinha de perguntas. Quem quer as perguntas mais ressabiadas ou as mais simples estão lá, né, Cris? Estão. As respostas, na verdade. Exato. Até trocadilho eles mandam. A galera lá tá sempre... Piadas com a minha altura também, direto, acontece. É isso aí. Meninas, só pra gente então agora encerrar e falar um pouquinho sobre dicas. Eu sei que a Paty tem um baita curso de automaquiagem. Ela estava indo para São Paulo semana passada, né, Paty? Mas conta um pouquinho do curso de automaquiagem. A cliente aprende o que, na verdade? Qual é, na verdade, o valor da participação nesse curso? E depois a Cris também do curso dela. Tá. O meu curso de automaquiagem, existe uma modalidade online no meu Instagram disponível, né? Opa. Com o custo de R$ 199,00, específico para peles maduras. E existe também o curso, como se fala assim, é um curso personalizado, mas aí ele é ao vivo. Que eu queria dizer presencial, esqueci a palavra. Isso é o dos 50. A única coisa que some um pouquinho são as palavras. É um curso presencial. Nesse curso presencial, o que mais atrai as clientes é que eu ajudo ela a formar uma nécessaire assertiva. Tem clientes que já chegaram com malas de maquiagem para o meu curso e eu consigo transformar em uma nécessaire assertiva para a vida toda. Cris, vamos participar. Não, eu já tô com o meu blush e o meu corretivo. Porque dentro daquele valor de investimento que tu falou, que cresce, sim. Infelizmente tem muitas mulheres que compram 20 produtos e 18 não foram bem comprados. É isso aí, Paty. Então, o meu curso, ele começa por aí, criar uma nécessaire assertiva para a pessoa ter independência. E depois eu ensino ela maquiagem para o dia, maquiagem para a noite, de acordo com o estilo e as características da cliente. Então, se ela já fez uma coloração pessoal, já sabe qual é o seu contraste, é uma paleta de outono, primavera ou verão, eu vou dar todas as dicas de acordo com a paleta dela. Senão a gente vai descobrir juntas, né, qual é o contraste, quais são as cores que combinam mais, e ela vai descobrir a maquiagem para ela. Porque essa maquiagem, ela é atemporal. Ela independe, assim, o que está na moda, o que não está, é o que combina com ela. Né? Então, esse é o meu curso. E como elas fazem para te achar, tuas redes, teu canal, Paty, telefone? Meu Instagram é @Paty com Y, centena, de dezena, centena e milhar. Eu sou centena. E podem me chamar, mandar direct, tem tudo bem explicadinho ali no meu Instagram.
Ótimo. Nossa, eu quero participar. Então, Nós já convidada. combinamos nos bastidores, né, Vitória? Está convidada. Participar do curso da Paty, montar uma turma. Principalmente para vocês que participam de gravações. Tem diferença. Hoje a maquiagem que eu fiz, se vai ter um videozinho e tal, ela é um pouquinho diferente. O Essas brilho, dicas a todas pele, eu dou. né? Isso aí. Me interessa muito também a preparação pré-maquiagem. Né? A preparação pré-maquiagem e depois a limpeza, né? Isso aí. É super Todas importante. essas dicas eu passo. Opa. E o que tiverem de dúvidas bem específicas também podem me mandar no Instagram, que eu sempre respondo. E, Paty, nesse dia as clientes, elas levam as maquiagens, levam as necessárias delas, então, também. Isso. Para você eu conhecer, para coloco você... todo o meu material Você à coloca disposição. tudo, tá? Mas hoje também o meu curso, ele é individual. Né? Tá. O curso em grupo... É uma mentoria. É uma mentoria, porque o curso em grupo, ele é divertido, ele é espontâneo, mas a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma característica de pele, de feições, de tamanho de rosto, de formato. E exposição ao sol. Isso. E na individual, eu consigo saber tudo daquela cliente, tudo que ela precisa, tudo que ela espera. E num grupo, sempre tem uma que sabe um pouco mais, uma um pouco menos, e as características são muito diferentes. Não tem como ensinar para 3, 4, 5 pessoas a mesma coisa. E aí o curso levaria, né? Porque hoje o curso individual, ele é em torno de 1h30, 2 horas. Só para ti. Tu vai sair dali aprendendo, tirando todas as dúvidas. Exclusivo. Exclusivo. Pessoal, sigam a Paty, sigam o curso também. Logo, logo, quem sabe vocês estão fazendo o curso premium com ela. Cris, me conta também a tua oferta. Eu sei que tu tem um curso na doméstica, né? Isso. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Em 2022, a Doméstica me convidou para fazer o curso de colorização de histórias em quadrinhos para Photoshop, assim. E aí eu gravei lá no estúdio deles. Lançou agora, eu acho que foi no passado, ou retrasado. Não me lembro bem agora a data específica, mas está lá na plataforma da Doméstica. Eu não consigo te dizer agora o valor específico, porque é uma espécie de assinatura que faz ali na Doméstica, né? Então, não consigo confirmar o valor, mas se vocês forem lá e procurarem Cris Petter lá na Doméstica, tá o meu curso de colorização de histórias em quadrinhos lá. Tá bem completinho, o básico, até para quem não sabe mexer em Photoshop. O beabá. O beabá todo. E fora isso, eu tô sempre no Instagram, tô sempre no YouTube, né? O Instagram é @CrisPetter, Cris sem H, Petter com um T só, Estúdio com um S mudo. E no YouTube é Cris Petter DIG Colors. É isso aí. E o teu livro, como se chama, Cris? O meu livro é O Uso das Cores, né? Eu fiz em 2014, mas ele tá esgotado. Ele tá esgotado, então não tem muito onde comprar, assim, sabe? Teve uma pessoa que tava vendendo na estante virtual por R$200. Gente, eu só queria dizer que eu não tô recebendo nenhum centavo dessa grana que essa pessoa vai fazer, entendeu? Parece se é que ela vai fazer. Custo de livro internacional, isso, Cris? Pois Né? Porque, enfim, tá esgotado mesmo, mas eu tô querendo meio que revisar ele pra publicação e, enfim, tem toda uma questão de orçamento aí, né? É um tempo de dedicação para revisar todo um livro e tal. Então é por isso que ele tá esgotado. Eu não tenho muita intenção de reimprimir ele. Mas eu ando dando os PDF aí para quem tiver muito interesse. Eu consigo um PDF para vocês. Apesar de que eu acho que tá meio desatualizado. Não dá para ficar espalhando a informação daquele negócio ali. Eu acho que já se passaram muitos anos desde a publicação dele. Tá na hora de dar uma renovadinha. Mas é isso, é o meu livro. Que bom, que bom. Gente, eu queria só, enfim, finalizar, né, com uma frase que eu gosto muito, né, do Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe, que ele fala, e acho que vocês trouxeram essa magia para a conversa de hoje também, né, que é necessário todos os dias ir para o campo, limpar as ervas daninhas que não nos servem mais, né, acolher o que a gente tem que acolher, família, ancestrais, nossas mães, nossos pais, né, mas vislumbrar algo melhor todos os dias. Então, assim, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado de vocês estarem aqui hoje. Vocês são mulheres que transformam, né? Vocês primeiro e depois as pessoas ao redor de vocês. Então, muito especial essa conversa. Algum outro contato, enfim, sigam nas redes, né? Nós estamos iniciando esse primeiro episódio do SofaCast com Wilden Algair. Obrigada, pessoal.